Olá, meninas e meninos. Hoje é minha aula sobre História do Brasil, um período muito importante na história do Brasil, quando o Rio de Janeiro era a capital, tá? Olha só, a primeira capital do Brasil, vocês sabem que foi Salvador. Mas em 1763, o ministro português Marquês de Pombal transferiu a sede da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. E com a vinda da família real da corte portuguesa em 1808, a cidade do Rio de Janeiro foi então convertida no centro de decisões do Império Português. O rei estava aqui, estava no Rio. E após a abertura dos portos, uma das primeiras medidas que Dom João fez, o Rio também se tornou um importante centro comercial. Mas vou pular para o assunto da aula. O Rio de Janeiro como capital da República. O governo de Rodrigues Alves, a revolta da vacina e a anexação do Acre. O Rodrigues Alves foi um presidente que governou o Brasil entre 1902 e 1906. E vocês vão ver nesses 4 anos quanta coisa aconteceu, tá? Bom, no início do século XX, entre 1901 e 2000, vocês sabem, a cidade do Rio de Janeiro já possuía belos palacetes, casarões, mas passava por graves problemas urbanos. Sabe quais? Rede insuficiente de água e esgoto, coleta de resíduos precária, muitos cortiços superpovoados, etc, etc. Então, nesse ambiente, proliferaram muitas e muitas doenças e alastravam-se grandes epidemias, tuberculose, sarampo, tifo, febre amarela, varíola, peste bubônica, etc, etc. O prefeito do Rio de Janeiro, tá, Pereira Passos, pôs em prática uma ampla reforma urbana diante desse contexto, que ficou conhecida como Bota Abaixo. Em razão de quê? Da demolição de velhos prédios, de muitos cortiços, que deram lugar a grandes avenidas, edifícios e jardins. Quem conhece o Rio de Janeiro, vê aquela Avenida Presidente Vargas, larguíssima, ali era cheio de cortiços, que foram derrubados. Mas por causa disso, muitas pessoas pobres foram desalojadas. À força, indo morar na periferia, ou então nos morros, por isso que os morros ficaram superhabitados para as pessoas que foram desalojadas dos seus cortiços. Nesse contexto, o médico sanitarista Oswaldo Cruz criou também as chamadas Brigadas Mata-Mosquitos. Quem eram essas brigadas? Eram grupos de funcionários da saúde que invadiam as casas para a desinfecção, extermínio de mosquitos, transmitiam a febre amarela que matava tanta gente. Essas brigadas também iniciaram uma campanha de extermínio dos ratos, cuja pulga, causa a peste bubônica, que também matava muita gente. Bom, essas brigadas espalharam raticidas pela cidade e mandavam o povo recolher os resíduos e o lixo. Mas a aprovação da lei da vacina foi estopim de uma grande revolta no Rio de Janeiro. A cidade virou um campo de guerra. Já estava revoltada, pela bota abaixo, demolição de cortiços, de casas, já estava revoltada. Agora, com a obrigação de tomar vacina, aí virou um campo de guerra. A população revoltada depredou lojas, incendiou bondes, arrancou trilhos, quebrou postes e atacava os policiais que tentavam manter a ordem com pedras, paus e pedaços de ferro. Hoje, analisando esse momento, se sabe que se tivesse havido uma conscientização da necessidade da vacina, não haveria tantos problemas como houve, tá? Foram lá na marra, entravam nas casas, vacinavam à força. Então, as pessoas nem sabiam, direito o resultado de uma vacina, a necessidade de uma vacina. Então, essa reação popular levou o governo, era tanta bagunça, mortes, prisões, que o governo chegou a declarar estado de sítio
e suspender a obrigatoriedade da vacina por um período, enquanto estava o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É a suspensão das garantias constitucionais. As pessoas podiam ir dentro das casas sem ordem judicial, etc, etc. Bom, quando a situação estava controlada, a vacinação foi reiniciada e a própria população começou a procurar vacina, porque começaram a ter consciência de que aqueles que foram vacinados não contraíram a doença e aqueles que não foram contraíram. Então, pode-se ver em fotos filas de pessoas procurando ser vacinadas. Isso depois de tanta morte, de tanta confusão que houve no Rio de Janeiro. Mas, voltando ao prefeito Pereira Passos, aquele que demoliu casarões e cortiços, que mandou, né, demolir casarões e cortiços. Esse Pereira Passos, que era o prefeito, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1836. Era engenheiro e político. Estudou na França entre 1857 e 1860, onde assistiu à reforma urbana de Paris, que gerou influência em Pereira Passos, quando voltou ao Rio de Janeiro. Ele foi nomeado prefeito pelo então presidente Rodrigues Alves, tá? E sobre Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, aquele que fez a obrigatoriedade da vacina, Oswaldo Cruz era um médico bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro. Ele nasceu em 1872, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e formou-se em 1892 em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1897, Oswaldo Cruz foi para Paris também, onde permaneceu 2 anos estudando microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur de Paris. Então, ele tinha muito gabarito para enfrentar todas essas moléstias que atingiam o Rio de Janeiro naquela época. Já no Brasil, Oswaldo Cruz enfrentou então essas doenças que assolavam a capital federal. Como eu falei, febre amarela, peste bubônica, varíola. E então ele, com ordens, né, com aval do presidente, ele adotou medidas que até foram consideradas drásticas por outros médicos. Quais foram as medidas que ele adotou? Isolamento dos doentes, notificação compulsória dos casos positivos para pessoas terem consciência, captura de vetores como mosquitos e ratos, desinfecção de moradias e áreas endêmicas. Enfim, a peste bubônica diminuiu com o extermínio de ratos, cujas pulgas dão a peste bubônica, como eu já falei. Mais detalhes sobre esse grande médico, Oswaldo Cruz, tá? Vejam na aula que eu mandei há coisa de 1 ano atrás sobre ele. Eu falo tudo sobre ele, o que ele sofreu de depressão nesse período, né? Das caricaturas que saíam nos jornais, o criticando, etc. Leiam a biografia sobre esse grande médico Oswaldo Cruz, tá? Agora eu vou falar de Rodrigues Alves, do presidente. O presidente que governou de 1902 a 1906. Ele foi o 5º presidente da República e sucedeu a Campos Salles. Da princesa Isabel, ele recebeu o título, Rodrigues Alves, de Conselheiro do Império. E foi ele que fundou, Rodrigues Alves, a Faculdade de Medicina de São Paulo. E foi deputado e ministro da Fazenda, tá? Rodrigues Alves, antes de ser presidente, ele governou São Paulo por 3 mandatos. E em 1918, 12 anos depois que ele acabou o primeiro mandato, ele se candidatou de novo a presidente e foi reeleito como presidente da República em 1918. Mas não tomou posse, porque contraiu a gripe espanhola, que assolava o país no período. Não só o país, no mundo, né? Delfim Moreira, seu vice, assumiu o governo. E Rodrigues Alves faleceu no Rio de Janeiro, em janeiro de 1919, tá? Mas, voltando ao seu governo, que vai de 1902 a 1906, o governo de Rodrigues Alves. 1 ano depois que ele assumiu a presidência, em 1903, ele
tinha como ministro das Relações Exteriores o Barão do Rio Branco, tá? E foi ele, lógico, com seu aval, que foi assinado o Tratado de Petrópolis, que anexou o Acre ao território nacional. Antes era uma província da Bolívia. Mas para lá iam muitos brasileiros, fugindo da seca e para trabalhar nos seringais. Então tinha muitos brasileiros, então o governo resolveu fazer um acordo com a Bolívia para comprar o Acre. Comprou através do tratado, chamado Tratado de Petrópolis, em 1903, tá? E pagou para a Bolívia 2 milhões de libras esterlinas, tá? Então o Acre passou a fazer parte da federação. Hoje é uma das 27 unidades da federação. Mas além do pagamento desses 2 milhões de libras esterlinas, o Brasil se comprometeu também a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que daria à Bolívia uma saída para o Oceano Atlântico. Mas, na época, essa estrada, que começou a ser construída, ficou conhecida como a Ferrovia do Diabo. Por quê? Porque pelas muitos milhares de mortes durante a construção. Não causadas pela construção, mas pelas doenças terríveis, tropicais que assolavam os trabalhadores naquela época, naquela região, tá? Então, houve milhares de trabalhadores que morreram durante a construção. Por isso que foi chamada Ferrovia do Diabo, tá? Bom, aí ela foi, eram 366 quilômetros, então ela foi, numa hora, um trecho era ativado, depois desativado. Conclusão, em 1930, ela foi parcialmente desativada. Anos depois, passou a ser ativada. Em 1981, sempre um trecho só. Em 1981, só estava ativada 7 quilômetros dos 366 quilômetros de toda a estrada de ferro, tá? Usada para turismo, tá? Em 2005, essa ferrovia foi tombada pelo patrimônio histórico, mas a maior parte continua abandonada, tá? Para terminar, vou falar um pouquinho do Barão do Rio Branco, que era o ministro das Relações Exteriores do governo de Rodrigues Alves, tá? Ele anexou ao Brasil, sem guerra, sem problemas de atritos, 900 mil quilômetros ao território nacional. Ele era contra os atritos, contra a guerra, foi tudo pela diplomacia. Através da diplomacia, o Barão de Rio Branco, vou repetir, incorporou ao Brasil 900 mil quilômetros ao seu território. Tá? O Barão de Rio Branco era um diplomata, um historiador, um político e foi ministro de Relações Exteriores durante o governo de 4 presidentes do Brasil. Tá? Depois ele foi o segundo ocupante da cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras, tá? Porque ele era um diplomata e um historiador. Ele nasceu em 1845 e vai morrer em 1912. Então o Brasil deve muito ao Barão do Rio Branco pelo tamanho do Brasil atual. Vou ficar por aqui. Beijos!